últimos 2 meses eu resolvi sair da minha zona de conforto, então eu me arrisquei em novos gêneros, em novos temas, e depois da vinheta eu vou voltar pra contar pra você como eu me saí. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as leituras do mês de março e abril, e eu já confesso que eu resolvi sair da minha zona de conforto, então eu li muita poesia, eu li muitos livros infantis. Então vamos começar logo com o primeiro livro que eu li, que já faz parte dessa tentativa de sair da zona de conforto mesmo, que é A Bela Adormecida, A Bela e Adormecida, do Neil Gaiman. Esse livro que é ilustrado, e por falar em ilustrações, que ilustrações bonitas, eu gostei muito. Neil Gaiman sempre faz essa nova roupagem com os clássicos e faz isso muito bem, e principalmente com a fantasia, então o cara é mestre em fazer isso. Eu esperava um pouquinho mais desse livro, mas eu gostei muito do empoderamento da mulher, do feminismo. Achei muito legal, achei necessário, inclusive no contexto, achei maravilhoso. Eu li Aonde Vivem os Monstros, esse livro que eu sempre tive muita vontade de ler. Também tem ilustrações assim riquíssimas que nos inspiram. Simples. Eu sou apaixonado pelo filme, então tem muita coisa parecida com o filme, mas o filme vai além. E eu gostei muito, também recomendo. E depois eu li também Neil Gaiman novamente com João e Maria, e também tem ilustrações, nesse caso ilustrações muito pesadas, parece feito com o próprio carvão ou grafite, mas tudo muito riscado, com um pulso forte. E a história também combina muito com isso, porque a história é muito forte, pesada e com pé na realidade, gente, que, nossa, arrepia até os mais corajosos. Agora inaugurando assim um novo gênero pra mim, que é a poesia. Então aqui tudo é novidade, porque eu não sou um leitor de poesia, apesar de achar muito legal, e eu tô descobrindo isso. E o primeiro livro que eu me arrisquei foi Ondas Curtas, do escritor brasileiro Alcides Vilaças. E não foi exatamente o primeiro contato ideal que eu acho que eu deveria ter tido com a poesia. Eu gostei de poucos contos, poucas poesias nesse livro, mas na sua totalidade eu não consegui me conectar com a obra. Achei que não estava entendendo o que ele estava dizendo, não consegui nem me conectar afetivamente. Acho que às vezes você não precisa nem entender a poesia na sua totalidade, mas você precisa senti-la, e muitas vezes eu não senti essa poesia do Vilaça. Mas tá aí, se você quer arriscar, publicado pela Kozak Naif. Agora mais um livro de poesia, Um Útero do Tamanho de um Punho, da escritora Angélica Freitas, também publicado pela Kozak. E ao contrário do Ondas Curtas, esse livro eu achei fantástico. Eu consegui, mesmo tratando do feminino, eu consegui me conectar profundamente com o que ela estava querendo dizer, me emocionar. Agora, com certeza, um dos escritores que eu mais me apaixonei de poesia é o Manuel de Barros, com o livro das Ignorâncias. E esse, sem sombra de dúvidas, foi a poesia que eu mais me identifiquei, mais me emocionei. Muito bonito mesmo. O livro é um espetáculo, uma poesia mais bonita, mais bem escrita, com tanta musicalidade. Olha, um primor mesmo. Um escritor que eu sempre tive muito medo de ler é o Carlos Drummond de Andrade. E pelo tamanho, pela grandiosidade do escritor, pela sua obra tão cultuada, então eu sempre tive um pouco de receio. Aí eu fui ler José, essa edição que foi publicada em homenagem a esse poema, e agora é José. E é uma edição da Companhia das Letras, especialmente para a Feira Flip. E qual foi a minha surpresa? É que eu achei um escritor super acessível, também com uma beleza na ponta da caneta, sabe? Uma coisa tão bonita, tão emocionante. E realmente, E Agora José é extremamente bom. Sério, é um poema provocativo que nos coloca pra refletir. Um outro escritor de poesia que eu resolvi arriscar é o José Pessoa. Eu tô foda hoje, eu tô com o José na cabeça, não sei porquê. Outro escritor que eu resolvi arriscar é o Fernando Pessoa, com o livro de poesia Cancioneiro. E ao contrário do Drummond, eu não consegui me identificar tanto com Pessoa, que eu também tinha muita vontade de conhecer.
Claro que tem poesias maravilhosas, mas na sua totalidade ainda não foi um livro que me arrebatou. Outro livro de poesia contemporânea brasileira é O Rabo de Baleia, da escritora Alice Santana. E, gente, como nós estamos, assim, bem de escritores de poesia nacional e contemporânea. Sério, leiam esse livro. É muito, muito, muito bom. Uma poesia mais bonita do que a outra, super contemporâneo, que vai despertar, sabe, coisas muito boas no leitor. Então, eu recomendo. Depois, saindo da poesia, mas indo para uma escritora com ética, que é Hilst, com o livro Tu Não Te Moves de Ti. E esse livro, eu confesso, são 3 contos, eu tive uma certa dificuldade, porque são histórias bastante densas, com uma escrita cheia de fluxo de consciência. Então é um livro que precisa de um cuidado, de uma paciência do leitor. Mas a recompensa é das melhores, a história é muito bonita, como eu já falei, muito forte, e valeu muito a pena ler esse livro. Mas eu ainda sinto que eu preciso ler muito mais de Hilda pra conhecê-la, sabe? Assim talvez como eu me senti quando eu li Clarice. Então eu quero ler mais coisas da Hilda. Agora um livro curtinho é O Curioso Caso de Benjamin Button, que na verdade alguns conceituam como um conto ou novela. E diferente do filme, eu achei muito mais sensível, achei a metáfora muito mais precisa e que me tocou profundamente. Então um livro lindíssimo. Também li um livro de poesia do escritor americano. Eu já falei desse escritor aqui no vídeo de filmes, sobre o livro, sobre o filme O Uivo. Vou deixar o card aqui na tela, caso você não tenha visto. Então, como eu já falei, eu já comentei que eu li e que eu gostei muito. Achei a poesia provocativa, um berro que transformou uma sociedade. Mais um livro infantil, e Jumanji é um filme que marcou a minha infância. E o livro não foi diferente, foi uma experiência muito legal, as ilustrações são muito bonitas e a história é cativante. Mais um livro de poesia com Porcelana Invisível, do escritor brasileiro Fernando Paixão. Novamente um texto incrível, contemporâneo e nacional. Depois li o curtinho 1, 2 e Já. Muita gente gostou desse livro, mas não foi o meu caso. Eu achei bem mediano, fluido, sim, fluido, mas nada demais. Definitivamente não foi um livro que me transformou e que me tocou profundamente. Eu gostei muito desse livro do Pinóquio, é totalmente diferente da história da Disney que eu conhecia, e eu acho que muito mais humana. Pinóquio ele vem nessa tentativa de se humanizar, então nesse contraponto eu acho que todos nós somos Pinóquios, porque nós também estamos na tentativa de humanização o tempo todo. Sair do primitivo, sair dessa coisa unilateral, dessa coisa individualista, e se humanizar é compadecer com o próximo, né? É se colocar no lugar do outro, é ter compaixão, é ter um espírito coletivo. Então isso tudo nos torna humanos, sair do individual, do singular. E o Pinóquio vem nessa tentativa de sair desse processo, e é muito bonito, emocionante, e eu adorei a leitura. Eu concluí o maravilhoso Crime e Castigo do Dostoiévski. Se você já acompanha o canal tem algum tempo, você sabe que eu estava vindo numa batalha com o livro, porque estava sim me fazendo muito mal a leitura. As questões que o personagem do Raskolnikov estava passando me afetavam profundamente, então no final do capítulo eu estava muito mal, deprimido, triste e com sentimentos assim das piores espécies. Então foi sim um desafio de Crime e Castigo pelo seu tamanho e pelo tamanho da sua profundidade e da sua questão psicológica. Mas no final eu tenho assim, muito orgulho de ter lido essa obra, porque é uma obra excepcional. Acho que poucas vezes eu li um livro que fala tanto sobre o ser humano. Depois eu li Caderno de um Ausente, e é um livro assim, brasileiro também. É um livro curtinho, mas muito, muito bom. Emocionante, com uma história simples de um pai que vai escrever um livro, um pai já com uma certa idade avançada, que vai escrever um livro assim que a sua filha nasce. Um livro não de memórias, mas um livro de apresentação. Ele quer passar coisas essa menina. Então é um livro de um, como o título diz, livro de um ausente, né, o caderno de um ausente, é porque ele sabe que em algum momento próximo ele vai se ausentar na vida dessa menina. Então ele descreve para deixar esse legado. E é muito, muito, muito bom, emocionante. Pequenininho, que faz parte da coleção da Rocco, Outra Língua.
E, gente, que livro maravilhoso. O escritor, ele volta para a cidade natal dele e ele tem um verdadeiro asco por aquele lugar. Então o livro vai falar sobre essa questão do pertencimento, ou então do não pertencimento de algum lugar, de alguma nação, de alguma cultura. Então o livro é praticamente ele reclamando do seu nojo por aquele lugar, por aquela cultura, por aquelas pessoas. E ele vai copiar um outro escritor, então é um exercício muito legal. Achei a experiência de ler Asco muito diferente e provocativa. Valeu muito a pena. E também finalizei o Miyakoto com Terra Sonâmbula, e como eu já falei, eu queria muito, muito ter gostado de Miyakoto, e principalmente de Terra Sonâmbula, mas definitivamente não aconteceu. E vocês sabem que é muito difícil falar sobre um livro que eu não gosto. Eu posso falar que o livro não alcançou minha expectativa, mas nesse caso eu não gostei mesmo. E eu não sei porquê, mas eu acho que o livro talvez tenha um pouco excesso de realismo fantástico, excesso de lendas, excesso até de palavras locais, de termos locais, sabe? O Jack usa isso, mas usa isso tão equilibrado, de uma forma até mais... o texto fica até mais charmosa, e nesse não, achei o texto chato, achei confuso, não tive empatia, não vi a hora que acabasse logo, então não valeu a pena, não mesmo. E mais um livro infantil é O Menino do Dedo Verde, e que história linda, me lembrou muito O Pequeno Príncipe, pela sua sutileza, por falar de um garoto com poderes e com um olhar totalmente especial. E é um livro infantil voltado novamente para o público também adulto. E é aquele tipo de leitura gostosa, simples, que transforma o leitor. E é isso, esse foi o meu mês de maio e abril. Não deixe de comentar quais foram as suas leituras, se você já leu algum dos livros que eu comentei, ou se tem vontade de ler algum deles. Se gostou, deixa seu like, comente com os amigos e compartilhe. Se não está inscrito, seja muito bem-vindo, faça parte da família BookBox. E é isso, um beijo, um abraço e um aperto de mão. Tchau, tchau. No vídeo de hoje nós vamos falar novamente sobre aqueles livros curtinhos que a gente consegue ler em uma sentada, ou seja, ler em apenas um dia. Em poucas horas a gente senta e já dá cabo desse livro. Depois da vinheta a gente se encontra e vai ser assim, ó, rapidinho.